Boa noite, Guilherme. Boa noite, Valmir. Prazer estar com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live. Agradecimento é meu poder estar junto aí com o Gaeb, com o pessoal, que a gente possa fazer as nossas reflexões aí sobre a proposta espírita e a proposta do Cristo em nossas vidas. Boa noite a todos que acompanham conosco, né, ao vivo. Hoje nós estamos recebendo aqui conosco o Guilherme Azeredo, ele é lá de Taubaté. Ele vai falar sobre recomeço. E ele é frequentador lá, né? Trabalha na casa do Grupo Espírita Paulo de Tarso, Taubaté, São Paulo. O Guilherme já é colaborador nosso aí, né, de algum tempo. Gratidão mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Que o seu estudo seja bem produtivo e que a gente consiga, né, tirar reflexões a respeito do que será passado nessa noite. Bom, como a gente já faz nas outras lives, eu vou fazer uma leitura edificante do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 64, o título é Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento inestimável, de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim com ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade e a santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, reveste de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos, como Cristo, a sair e semear. Bom, essa foi a nossa lição, né? Muito interessante, um alerta para nós. A gente falou aí, né, na nossa palestra de quinta-feira sobre esse tema também, bastante interessante, e que a gente está semeando, né? Que a colheita é obrigatória. Queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura.
Que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, abrir o nosso coração e a mente para que possamos estar receptivos às informações que nos serão passadas nesta noite. Senhor Deus, Pai bondoso, de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade de luz, nossos anjos guardiães e protetores, o mentor espiritual da nossa casa, Eurídice Bassanufo, neste momento, Pai, nos reunimos em seu nome para mais o estudo da doutrina espírita. O nosso irmão Guilherme possa ser amparado, intuído e auxiliado neste momento, para que ele consiga passar para nós, com muita tranquilidade, o ensinamento que traz para nós nesta noite. Que nós tenhamos a inteligência e a capacidade de extrair destas palavras o espírito das letras, que nos ajudarão nesta nossa caminhada diária, nos orientarão, aumentarão a nossa visão, para que possamos enxergar mais o nosso próximo, ao invés de só nós mesmos. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, estar abençoando cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que possa reinar a paz e a tranquilidade. Eu possa estar também neste momento, auxiliando, amparando todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que eles sejam auxiliados, visitados e amparados, possam receber esse lenitivo para trazer equilíbrio entre o corpo físico e espiritual. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a vossa permissão da espiritualidade, para darmos início a mais uma live sobre a doutrina espírita. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Guilherme, daqui a pouco eu retorno aí, só se chamar. Tá bom, meu amigo. Obrigado. Então, muito boa noite aos amigos que nos assistem, ao convite do GAEB de Volta Redonda, para estarmos mais uma vez fazendo as nossas reflexões sobre a doutrina espírita, sobre a óptica cristã que nos traz a doutrina espírita. O tema que nos propõe hoje é recomeço. Rousseau nos trazia uma reflexão bem interessante. Dizia que tudo na natureza segue da forma como deve seguir. Tudo segue de um processo instintivo. Ele vai dizer que um formigueiro do século XIX funciona da mesma forma como funcionava um formigueiro do século X, e da mesma forma o formigueiro funciona hoje. Ele não modifica, ele só tem essa maneira de fazer. Uma teia de aranha, que normalmente faz aquela bela escultura com os seus fios, fazem isso desde o momento em que é nascido, que é criado, porque ela não tem outra maneira de fazer. Dizemos muitas vezes, quando nós vemos um pássaro voando, olha, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Um pássaro não é livre, ele não tem escolha. Não dá, por exemplo, um sabiá numa manhã de domingo, solarado, e dizer assim, hoje eu quero ir a pé para o meu ninho. Não é possível. Ele não tem como escolher. De tudo na natureza, o único que pode fazer escolha na criação divina é o homem. Digo homem no sentido de humanidade. Ele pode fazer escolhas e modificar o tempo todo. E essas escolhas é íntima de cada um. A semeadura, ela é sempre livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Lembrando que, de acordo com as nossas escolhas, as consequências sempre virão. Então, é preciso refletir. A todo tempo nós estamos em processo de mudança. É possível recomeçar, mesmo quando nós temos muita dificuldade de olhar o próximo passo. É preciso definir. Cora Coralina dizia que a importância de dar os próximos passos é fazer escolhas, decidir. Ela dizia assim,
Mesmo quando tudo pareça desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque compreendi, aos longos das trajetórias tortuosas da vida, que o mais importante é decidir. Então, a decisão é sempre uma escolha íntima. Eu gostaria de fazer uma reflexão com todos. Nós estamos no início do ano de 2024. Vamos analisar como é que foi o final do ano de 2023. Normalmente, no final do ano, nós fazemos uma avaliação sobre a nossa vida que passou e um novo processo de recomeço no ano seguinte. Normalmente, desejamos algumas coisas para nós mesmos e para os nossos familiares e amigos. Sempre quando vamos cumprimentá-los, vamos dizer: olha, te desejo muita paz, te desejo muita felicidade, te desejo muita saúde. Né? E se nós formos analisar os nossos desejos anteriores, quase que são os mesmos. Nós analisarmos como foi, por exemplo, o ano de 2020 para 2021, qual foi o teu desejo? Você desejou paz, felicidade, prosperidade, nessa repetição de desejos. E normalmente nós temos vivido experiências do futuro. Porque se eu estou desejando sempre a mesma coisa, porque talvez esteja faltando isso em mim. Todo ano eu tenho desejado paz, mas o que eu tenho feito para modificar e encontrar a paz agora? Não é a paz amanhã, não é a paz no ano seguinte. Eu posso recomeçar todos os dias ou a qualquer minuto. E Heráclito dizia que nós não conseguimos entrar no rio pela segunda vez. Quando eu volto no mesmo rio, as águas não são as mesmas e nem eu sou o mesmo. Eu estou em processo de mudança. Agora, é preciso também ter um roteiro, um objetivo. Não é qualquer escolha. Nós temos sempre uma referência de escolhas sadias que nos fortalece a nossa condição de fé, a nossa condição de espiritualidade. Então, não é qualquer mudança. Nós precisamos ter uma referência, e a nossa referência como espíritas é o Cristo. Então, definir um caminho a seguir, é preciso entrar num processo de uma construção de moralidade que a doutrina espírita nos oferece como um cristianismo redivivo. Né? Queria recordar aquela obra Alice no País das Maravilhas, que é um livro muito filosófico, muito interessante de a gente refletir. A Alice estava sempre atrás de um coelho que estava sempre atrasado. Em determinado momento, o coelho cai num buraco e Alice vai atrás. De repente, quando ela cai nesse buraco, ela se encontra numa floresta. Caminha pela floresta assustada, mas em determinado ponto ela vê um gato em cima de uma árvore. E o gato, na história, fala. E ela pergunta: o senhor pode me ajudar? E o gato responde: pois não. Eu gostaria de saber aonde vai essa estrada. E o gato responde com uma pergunta muito interessante: mas para onde você quer ir? Então, essa pergunta do gato como resposta também serve para nós. Para onde você quer ir? E Alice responde: eu não sei, estou perdida. E o gato dá uma outra resposta: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu preciso ter um roteiro seguro para fazer essas escolhas, mas eu preciso definir. Mas em muitas situações, a gente tem dificuldade de fazer mudanças porque trazemos sentimentos de culpa por erros cometidos no passado. O que eu queria te dizer é que até mesmo os equívocos do passado, até os caminhos que você escolheu e acredita que foram caminhos errados, ele fez parte da tua experiência. Não foi de tudo perdido, porque ele já está te mostrando que aquele caminho você não deve voltar. Então você precisa fazer essas mudanças. É muito natural termos dúvidas e incertezas. Estamos num processo construtivo, emocional, espiritual. É um processo gradativo. Como traz no Livro dos Espíritos, por exemplo, qual seria o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem à evolução gradativa da humanidade. Então, todo o processo evolutivo ele é lento. Ele não é da noite para o dia, não se consegue numa única encarnação.
Então, depende das experiências que eu tenho durante essa atual encarnação, que se somam às experiências anteriores que me trouxeram até aqui. Então, como caminheiros do universo, nós chegamos nesse ponto com todas as condições de conhecimento que angariamos ao longo dessa jornada. Nós chegaremos a esse ponto de mundos felizes, aquele como traz no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar do processo evolutivo do espírito, quando ele vai dizer que tudo se encadeia na natureza, tudo segue um fluxo de busca de luz, desde um átomo primitivo que um dia fomos, ao arcanjo que um dia seremos. Então, essa estrada do ser primitivo que nós já saímos, ao ser angelical, a esses mundos felizes, ele tem um processo de tempo. Isso depende das nossas escolhas. Estamos nesse caminho. Nós estamos fadados a chegar a esses mundos felizes, mas esse processo vai depender das nossas escolhas. Só tome cuidado para que o passado não te escravize. O professor Mário Sérgio Cortella, ele diz que nós precisamos sim criar raízes, porque as raízes nos alimentam, mas não criar âncoras. As âncoras nos paralisam no mesmo, sempre repetindo padrões e atitudes e muitas vezes ficando sempre na mesma posição. Albert Einstein chamava isso de tolice. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Resultados não vêm. O processo de mudança, o processo de uma esperança de um futuro diferente, ele é muito válido. Não podemos perder a esperança, mas precisa ser esperança do verbo esperançar. Não pode ser esperança do verbo esperar, porque a esperança do verbo esperar é espera. Espera que alguém faça, espera que alguém resolva, espera que o centro espírita que eu frequente resolva o meu problema. Não é assim. A doutrina espírita, os espíritos, o Cristo sempre nos colocou que nos dá a nós uma companhia necessária de acordo com as vibrações que emitimos através do exercício do nosso pensamento, através das vibrações de acordo com as escolhas que nós fazemos na vida. Ele sempre nos falou que nós temos forças interiores capazes de nos movimentar. Ele sempre diz: vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois o céu da terra, tem tudo nas mãos para que possa modificar. E normalmente a gente tem dificuldade de fazer essa nível de mudança. E quando nós não mudamos pela vontade de mudar, e essa vontade que muitas vezes nos falta, como nos relata Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz uma pergunta interessante aos espíritos. O homem poderia superar seus desafios através dos seus esforços? Os espíritos respondem sim, claro que nós podemos. Mas eles fazem uma ressalva depois da vírgula. E muitas vezes por fracos esforços. Olha o que ele diz, fracos esforços, não precisa de muito para você sair daquela zona de conforto. E ele continua na resposta, que ele termina a resposta com uma pergunta, que serve para a gente refletir. Mas quem dentre vós se esforça para mudar? Olha que interessante. Ele deixa nas nossas mãos, falta-lhe vontade. Ou seja, é a vontade que lhes falta. Cora Coralina também dizia isso de uma forma poética. Se nós podemos mudar com os golpes duros da vida, por que não mudar com os toques suaves da alma? Com os toques suaves da alma fica muito mais fácil. Então, ficar na zona de conforto, que é um lugar muito perigoso para se ficar, se acomoda tanto, uma hora vai chegar uma força exterior que vai te fazer movimentar. Essa força chama dor, aflição. Algo natural nessa fase, como nos traz no Evangelho de João, numa fala de Jesus. No mundo tereis aflições. Então ele avisou, as aflições faz parte do processo educativo. Mas na mesma frase, ele também vai nos ajudar a nos incentivar. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se venceu, nós também podemos vencer.
Essa é a proposta do Cristo, quando ele vai falar de trabalho. O meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Tudo que eu fiz, vós podeis fazer ainda mais. Então, só está nas nossas mãos. Agora, cuidado, para não esperar que essa força, essa dor venha te impulsionar, porque fica muito mais difícil. Então, quando eu tenho uma visão diferente da dor, como traz a doutrina espírita para nós, porque a dor é um processo educativo, ela não é um castigo divino, é só uma força para nos tirar no ponto em que nós estamos para avançar. Agora, já o sofrimento, não. Vocês que estão aí nos acompanhando, se quiserem deixar algumas perguntas, eu vou deixar uma reflexão para vocês, né? Aí também para o Valmir e para o Clércio pensar sobre a proposta da dor e a proposta do sofrimento. Dor e sofrimento são coisas distintas, né? Eu pergunto aí a vocês, será que a dor nos faz crescer? O que vocês acham? Qual a diferença entre dor e sofrimento? Então, essa reflexão eu vou deixar para conversar logo mais com o Valmir e com o Cleverson. E se vocês tiverem algumas colocações, mande para a gente aí no site, tá bom? Para a gente refletir exatamente sobre dor e sofrimento, como proposta educativa ou é simplesmente uma proposta de manter-se paralisado na zona de conforto. Então, assim é que a vida vai nos mostrando alguns caminhos alternativos. O Evangelho, ele tem uma força para fortalecer essa fé interior que nos move, essa força motriz chamada vontade. É preciso entender, fé não simplesmente um processo religioso. Fé não tem nada a ver com crença. Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer que fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa o âmbito de uma crença religiosa. Então, fé não tem nada a ver com crer ou deixar de crer. Fé é certeza. Fé é entrega. Como na fala de Khalil Gibran, fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salto, fica apenas no escuro. Então ele vai dizer que fé é um salto no escuro. É quando você mais não desconfia da bondade divina. Quando você tem certeza que ele está ali te auxiliando. Porque quando nós fazemos as nossas preces, nós acreditamos que nós vamos fazer a nossa parte e que Deus vai fazer a parte dele. O problema é quando eu acho que Deus não está fazendo a parte dele. Na maioria das vezes, nós fazemos a nossa prece tentando modificar as circunstâncias que estão nos envolvendo. A prece não tem essa função. Ela não vai mudar a paisagem física da dor que você vive ou da situação que você se encontra. A fé, ela muda uma paisagem vibracional e da forma que eu olho para aquilo que está chegando até mim. Se ela vem como um processo de educativo, ou vem com um processo punitivo, é de acordo com a visão que eu tenho diante das circunstâncias. Jesus já nos alertava em relação a isso. Lembra quando ele dizia, teus olhos são como a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observe então em ti, se é luz ou se é trevas. Se forem trevas, em trevas ficarão. Então é a forma como eu vejo. Então a prece, ela não é simplesmente uma relação superficial. Em muitas situações, uma prece mecânica, sem uma profunda interiorização dos meus valores, daquilo que eu desejo. No Livro dos Espíritos vai dizer que orar é pensar em Deus. Não é tão importante da forma como eu falo, mas do desejo que eu coloco exatamente nos meus pedidos. E se eu tenho me esforçado exatamente para vivenciar a experiência daquilo que eu estou desejando, senão não vem com milagre, porque milagre não existe. Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, tem uma reflexão muito interessante quando ele fala da prece, ou fala da oração. Ele diz assim, ao orar, mudou-se o lugar onde estavam reunidos. Olha que interessante essa frase. Ao orar, moveu-se o lugar
onde estavam reunidos. Será que moveu o lugar aonde nós estávamos fisicamente? Não, não se move. O que se modifica é exatamente uma proposta vibracional da forma como você olha aquilo que você está vivendo. É muito diferente. Nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado. Em algumas situações, a gente não depende da gente a questão da mudança. Eu só preciso fazer um enfrentamento. Esse enfrentamento vai depender exatamente de eu me manter de pé desse potencial interior ou a fé que você está construindo ao longo do tempo. Então, isso é uma escolha nossa. Não é uma proposta exatamente de uma construção de felicidade, que é também individual, é sempre escolha. Como diz Jesus, ela não é o tempo todo, mas ela pode começar aqui, porque ainda vivemos um mundo de provas e expiações. É que colocamos sempre uma questão de felicidade, porque, na verdade, se a gente refletir, na maioria das vezes a gente está buscando euforia. A gente não busca felicidade. É o prazer do momento. A felicidade é algo íntimo, que te traz aquela sensação de tranquilidade, de paz, de dever cumprido. E claro que o conceito de felicidade varia demais de pessoa a pessoa, da forma como cada um vive. Eu gosto de um conceito de felicidade do professor Clóvis de Barros Filho, filósofo e educador. Ele diz assim, que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. Olha que interessante. A felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É aquele momento que eu gostaria que durasse um pouquinho mais. Normalmente, nós colocamos a nossa felicidade naquilo que nós podemos angariar como coisas materiais, as conquistas materiais. Claro que isso faz parte, mas a felicidade verdadeira é a que traz no espírito a sensação de dever cumprido, né? Senão a gente vai só acumulando bens transitórios. Os bens espirituais são aquilo que não se perde ao longo do tempo. É um patrimônio do espírito. E nós é que definimos esse processo todo. Então, se você vive, por exemplo, uma experiência que está te machucando, está com dificuldade de modificar alguns seus passos, para um pouquinho. Algumas vezes você precisa descansar um pouco. Está cansado demais porque está correndo para tantos lugares e não sabe para onde vai. Até nas tuas preces, muitas vezes uma prece em desespero, sabe? Muitas vezes os espíritos estão ali do teu lado para te auxiliar e você não percebe. Hoje, ao deitar-se, para um pouquinho, respira mais suavemente, sinta a espiritualidade te envolvendo, sabe? Chama Jesus. Eu costumo brincar nas palestras que para você orar, o bom é você ter um banquinho no teu quarto, sabe? Você põe um banquinho ali perto para Jesus. Jesus, senta aqui que eu quero falar um pouquinho com você. Aí você fala das tuas dores. Seja sincero. Fala daquilo que você está vivendo. Se quiser chorar, chore. Mas se abra para Ele. A prece é uma relação mais íntima com Jesus. A doutrina espírita nos mudou um pouco a relação que nós temos com Jesus. Ela tirou o Cristo da cruz e colocou no meio de nós, como educador, como um companheiro, não como uma pessoa que pode vir resolver os nossos problemas como um passe de mágica. Talvez o que está lhe faltando, como está faltando a mim, a todos nós, que estamos na mesma busca, é parar um pouco e entender essa relação. Será que nós temos vivido uma relação religiosa extremamente superficial ou estamos nos aprofundando mais dentro de nós? Né? Naquela também conhecida pergunta, se não me engano, 948 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e ainda se proteger aos arrastamentos do mal. Responde os Espíritos, um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Então, quando eu começar a me conhecer, eu começo a viver as minhas experiências.
não as experiências do outro. Fernando Pessoa dizia assim: eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Como você permite que alguém faça de você as suas escolhas e não as escolhas dela e não as suas próprias? Da mesma forma, assumir as responsabilidades que são nossas. Se nós analisarmos, tudo que nós vivemos hoje é uma escolha que nós fizemos. Nós não podemos culpar ninguém por aquilo que nós vivemos. E quando projetamos um outro a responsabilidade das nossas ações, a dor permanece em nós. Então, uma atitude de vitimismo, uma atitude que nos retira energia, perdendo as forças que nós temos. Então, a transformação inicia quando nós começamos a deixar uma postura de vitimismo e começamos a assumir a responsabilidade pela nossa vida. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, lá no final, que vai falar, tem os códigos penais da vida futura, um desses códigos diz assim: para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Não é justo? Para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Por outro lado, para cada trabalho no bem, cada produção de bondade, há também como consequência momento de prazer e de felicidade. Tudo está atrelado a uma lei de causa e efeito. Então, quando eu começo a compreender isso, que eu sou empreendedor da minha vida, eu tenho todas as possibilidades para construir a minha felicidade, aí eu começo a ter um bom processo de mudança. A mudança é muito lenta, ela é devagar. E veja como a vida ela tem passado, parece rápido demais, né? A gente se olha no espelho e parece que quase não se reconhece, porque o tempo mudou. Então, não é somente as nossas aparências físicas que devem mudar, são as nossas construções espirituais. Com o passar do tempo, mais fortalecidos na nossa fé, mais esperançosos num processo que nós estamos fazendo. Alcione, do livro Renúncia, dizia que viver sem esperança é o maior de todos os males. Nós fazemos o mal a nós mesmos quando perdemos a esperança, o sentido da vida. Cecília Meirelles tem uma reflexão muito interessante, quando ela dizia que, ao falar diante do espelho, refletir sobre a própria vida, ela encontrou um vazio existencial tão grande que ela não percebeu que o tempo mudou tanto, se sentia envelhecida porque se olhava no espelho, porque o espírito não envelhece, né? Ninguém precisa ser velho, pode ser idoso, mas velho não. Tem pessoas idosas com 80 anos que são jovens. Tem pessoas na idade cronológica de 20 anos que são extremamente velhas, porque não renova teus valores e teus pensamentos. Cecília Meirelles tem um poema pequeno que dizia assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Eu não tinha esses olhos tão vazios e nem um lábio magro. Eu não tinha essas mãos tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Em que espelho ficou refletida a minha face? Porque nem me dei conta da mudança, tão certa, tão simples e tão fácil. Então, diante do espelho, ela não se reconhecia. É muito interessante quando nós começamos a identificar as nossas rugas, as experiências, e viver essa experiência de plenitude agora, não amanhã. Cuidado para não colocar a tua proposta de felicidade amanhã, como eu disse no início, estamos sempre vivendo as experiências do futuro. Ah, eu quero paz ano que vem, quero felicidade ano que vem, ou eu vou ter paz quando isso acontecer, sempre colocando alguma condição para que você viva essa experiência agora. Cuidado para viver em excesso no futuro, gera ansiedade. Cuidado para viver em excesso no passado, que pode trazer culpa e ressentimento.
o passado é um lugar de visitação e não um lugar de permanência. Você pode visitar o passado para trazer algumas experiências que podem modificar a tua vida amanhã, para que você produza agora as escolhas sadias. É uma proposta educativa muito interessante. Eu queria, se for possível, chamar os meus amigos agora, para ver se eles têm alguma colocação sobre aquilo que nós estamos falando. Parece que eu vi um comentário rapidamente aqui sobre dor e sobre sofrimento. Valmir, Cleberson, vocês estão aí? Deixa eu tomar minha aguinha enquanto isso. Estamos aqui, meu amigo. Bom, um comentário que teve aqui, vou até colocar, depois tem umas perguntas aqui para a gente fazer. Foi o do nosso amigo Milton Coimbra. Vamos lá. Vamos lá, estou procurando aqui. Fique Eu achei tranquilo. muito interessante. O Milton Coimbra participou com essa colocação aqui. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muito bom, Newton Coimbra. Essa frase, quem disse foi Carlos Drummond de Andrade. Um pequeno texto que interessante, que nesse texto que ele encerra com essa frase que você colocou, ele dizia que, na maioria das vezes, sofrer faz com que a gente perca tempo de ser feliz. Ele diz mais ou menos assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o grande desafio da vida está no amor que nós não damos, na força que nós não utilizamos, que na prudência egoísta que nada arrisca, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Ele conclui: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Olha que interessante. Se o sofrimento é opcional, será que nós escolhemos sofrer? O que vocês acham? Será que é uma escolha nossa? Oi. No nosso planejamento encarnatório lá, nós fazemos as nossas escolhas, né? Então, vai chegar determinado momento que elas vão aparecer. Então, querendo ou não, a gente escolheu, né? Por passar por isso. Mas como a gente tem a misericórdia de Deus, as doses estão realmente ao meu alcance, que a gente possa suportar, né, as dores. Agora, igual o Milton comentou aí, o sofrimento realmente ele é opcional, porque ela nos prepara para isso, ela nos dá suporte, porque os momentos felizes passam, mas a dor também passa. É muito interessante essa colocação, quando a gente vai distinguir dor de sofrimento. Estou escutando um barulhinho, parece que está um vento no microfone, não está? Estão ouvindo? Está ventando aí? Não, aqui não. Acho que é o do Valmir que está dando algum tipo de eco. Eu acho que é o seu que está, não é, Cleberson? Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Ah, então tá bom. Olha que interessante é essa distinção entre dor e sofrimento, né? A dor é um processo que todos nós vamos passar. É um processo educativo. Assim como na frase de Drummond, que acho que o Milton colocou, a dor é opcional. Se nós refletirmos, o sofrimento é opcional. O sofrimento, ele faz a gente ficar na zona de conforto, ele não faz a gente crescer. O que faz crescer é a dor. Nós podemos dizer que o sofrimento é a não aceitação daquilo que você vive. Quando eu não aceito uma condição e entro num processo de vitimismo, de lamentação, eu vivo repetindo posturas. Isso gera sofrimento, sabe? Por exemplo, o processo reencarnatório. O processo reencarnatório, o que seria? Não uma repetição de algo que a gente não deu conta numa encarnação anterior. Então, quando eu não dou conta, por exemplo, de um relacionamento, de uma condição que eu fiz um planejamento reencarnatório e eu não cumpri, eu preciso retornar e reviver essa condição.
né? Então, na maioria das vezes, a gente perde muito tempo em crescimento e evolução e perde reencarnação. Por quê? Porque eu estou só repetindo as mesmas posturas, né? Quando nós renascemos em determinada família, hoje as reencarnações, as pessoas que vivem e convivem no lar, quase que já conviveram em outras reencarnações, talvez mudando de posição. Estamos repetindo os padrões, porque a gente continua tendo uma grande dificuldade de se relacionar. Então, eu preciso voltar exatamente com aquela pessoa, com determinada condição, para repetir uma situação que eu não dei conta, não é? Eu sei que é só em Volta Redonda aí que o pessoal está evoluindo mais depressa. Mas aqui em Taubaté tem reencarnado com as mesmas pessoas. Eu costumo brincar com as pessoas aqui. Se você tem um problema com o teu vizinho, que mora no final da rua, reconcilie com ele, porque cada encarnação ele está entrando dentro da sua casa, né? E é assim. Então, nós estamos repetindo quase as mesmas posições. Isso gera sofrimento. Quando eu olho aquela condição como processo educativo, daí já vamos. E aí, Guilherme, Cleverson? então vamos lá. Tem algumas perguntas aí, o Valmir deve ter também, sobre o nosso tema recomeçar, né? Como recomeçar depois de um acontecimento que nos causou muita dor e sofrimento, que tem a ver com essa colocação anterior, né? Sim. Olha, é preciso a gente entrar naquele processo de começar uma questão de aceitação para que uma dor gere sofrimento. Porque existem muitas dores, tragédias complicadíssimas de se entender. Eu preciso ter um olhar mais de uma espiritualidade de simplesmente olhar nessa encarnação. É o que nos fala o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar das causas das aflições. Muitas situações de aflição, quando ele vai chamar de causas atuais das aflições, tudo que eu vivo como consequência foi exatamente uma ação nessa vida. Quando eu não acho motivo para uma tragédia daquilo que eu vivo, eu preciso buscar uma explicação, uma encarnação ou encarnações anteriores. Ele vai chamar de causas anteriores à encarnação. Porque existem situações de pessoas que vivem uma condição de aflição uma atrás da outra. Doenças renitentes, acidentes trágicos, perda de relacionamentos. É preciso entender que nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Nós não temos várias vidas, nós temos uma única vida com várias experiências reencarnatórias. Agora, quando eu começo a entender daquilo que eu vi, eu preciso recomeçar. Eu preciso modificar, absorver tudo que eu vivi e recomeçar. Eu estava com um depoimento aqui que eu quero deixar, uma tragédia que aconteceu há 2 semanas em Taubaté, nossa cidade. Chocou aqui a nossa cidade. É um médico, ele postou uma fala dele agora na internet, depois eu posso te passar. Ele foi viajar com a esposa, né, em Taubaté, que ele foi em uma cidade, acho que num casamento, e tinha 2 filhos, se não me engano, um de 10 e um de 6. Moravam num prédio, que são 3 torres do condomínio, e a avó foi dormir com eles. E começou a pegar fogo na sacada do apartamento, aquelas facadas fechadas de vidro, e eles inalaram essa fumaça e os 3 desencarnaram. Você imagina um pai e uma mãe receber a notícia que pegou fogo, é um apartamento de alto padrão, que os 2 filhos e a mãe desencarnaram. E depois de um mês, a fala dele muito consciente. Ele viveu uma dor muito profunda, como ele coloca. E uma fala até espiritualizada, dizer, olha, mas eu preciso recomeçar. Os meus filhos precisam que eu recomece.
Então, eu preciso olhar tudo que está em minha volta, viver a experiência da dor naquele momento, e depois recomeçar. A reencarnação é assim. Nós temos a misericórdia divina do esquecimento que fica em estado latente, para que a gente esqueça o que nós vivemos uma encarnação anterior para recomeçar. Por isso, a doutrina espírita é consoladora. E talvez você que fez essa pergunta, se você está vendo uma experiência de dor muito profunda, de uma perda muito grande, eu queria te dizer que talvez ela vai ficar, essa dor, por um período, mas ela passa e fica marcas. Vou fazer um pouco de uma propaganda de um trabalho que nós vamos fazer. Eu vou sair dessa live e vou entrar numa outra live, às 9h30, que é uma live que a gente trata e conversa com mães enlutadas, que perderam filhos. Nós conversamos com elas. E é um grupo que um apoia o outro. Porque muita gente perder um ente querido, como um filho, é perder totalmente o chão, como numa situação que eu disse para você, trágica desse acidente, que pegou fogo no apartamento. Quando nós nos apoiamos uns nos outros, começamos a entender o sentido e o motivo dessa dor, e me fortalecer nela, eu consigo continuar. Mas se eu ficar e deixar essa dor me envolver e questionar Deus como por que isso, por que agora, por que comigo, eu vou ter dificuldade de sair dela. Depois de um período, se eu começar a perguntar, Senhor, para quê? O que você quer me mostrar com isso? Para onde você quer me levar com tudo isso? Já mostra uma maturidade para fazer dessa experiência de dor uma experiência de crescimento. A gente começa a dar uns primeiros passos para recomeçar. Tivemos conosco, com a Célia Diniz fazendo palestra conosco. Vocês conhecem a Célia Diniz? Não conhecem? Célia Diniz é aquela mãe que aparece no filme As Mães de Chico, que perdeu, entre aspas, porque nós não perdemos ninguém. Nós não perdemos ninguém. Uma separação momentânea. Ela teve o desencarne do filho, que é relata no filme A Mãe de Chico. E a filha dela, se não me engano, com 22 anos, ela teve uma doença rara e desencarnou há pouco tempo também. Perdeu 2 filhos. E a Célia vem trazendo, na sua fala, na tua palestra, incentivo para continuar mesmo depois de uma tragédia. Então é isso. Não sei se eu consegui lhe responder, mas eu acredito que seja isso. Nós não somos fortes o tempo todo, nós precisamos uns dos outros. Por isso que a doutrina espírita é extremamente consoladora. Sem som, Cleverson. Ainda o desdobramento dessa pergunta, você explicou aí com bastante clareza. Agora, a outra pergunta. É possível recomeçar mais de uma vez? Como fazer? Várias vezes. Todos os dias nós recomeçamos. Por exemplo, nós temos uma experiência de morte toda noite. O sono é uma pré-morte, é uma experiência. Não garante que nós vamos acordar fisicamente. Todos os dias nós temos essas possibilidades de recomeço, sabe? O que eu não posso é me fechar nessa dor. Ela tem um período de luto. O luto é uma experiência de dor que eu preciso viver. Normalmente, uma dor muito profunda, ela dura em média de 6 meses. Passando disso é preocupante. Pode gerar um processo depressivo muito grave, gerando um processo com tentativas de suicídio, que no nosso país também, no mundo inteiro, é uma grande epidemia, no Brasil também. Para ter uma noção, no Brasil, a cada 45 minutos tem um suicídio. Então,
é muita gente, fora as tentativas. Então, uma base religiosa, seja qual for, eu estou dizendo uma base religiosa, não uma experiência religiosa superficial, mas ela nos fortalece para encontrar uma força para caminhar, dá um prosseguimento. Repare para você ver os estudos do Evangelho nas curas do Cristo. Eram pessoas que passavam por processos de dores muito grandes. Nas curas físicas do Cristo, ele sempre terminava com a mesma frase: não foi eu que te curei, mas foi a tua fé. Então, precisou de uma força interior, qual chamamos fé, para a pessoa atingir esse potencial de autocura. Falo autocura porque o próprio Cristo falou, dependeu de você. Vamos analisar, por exemplo, a cura de Bartimeu, conhecido como o cego de Jericó. Quando Jesus, saindo da cidade de Jericó, várias pessoas o seguiam, Bartimeu, sentado com uma capa de pedinte, que na época era necessário, ele começa a gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, insistentemente. Então os discípulos o repreenderam para que não gritasse, mas ele insistiu, ele venceu esse primeiro obstáculo, e continuou insistindo, porque ele queria estar com Cristo. É interessante que Jesus para no meio da multidão e pede que Bartimeu vá até ele. Segundo o evangelista, diz que Bartimeu se levanta e joga de si a capa. É essa capa que representa as dores, sofrimentos profundos, que nos impede de ir até Jesus nesse processo de autocura. E quando ele chega próximo de Jesus, Jesus faz uma pergunta. Faz uma pergunta para todos nós que vivemos um processo difícil de dores, como todos vivemos. O que queres que eu faça? Olha a pergunta de Jesus que faz para você e para mim. O que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? E a resposta de Bartimeu foi muito interessante. Que eu veja, Senhor. Ele não queria enxergar, ele queria ver. São coisas diferentes. Ver muito além dos olhos físicos. Ver muito além daquilo que uma tragédia, uma aflição está me mostrando agora. Por isso que Jesus dizia, tem muita gente que tem olhos de ver e não vê, ouvidos de ouvir e não ouve. Então busque compreender o que uma situação difícil que ele fez paralisar está impedindo você de recomeçar. André Luiz dizia assim, melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Quando você modifica por dentro, não é uma força de fora para dentro que vai te impulsionar, é uma força de dentro para fora. Então, meu amigo, melhora dentro de você, aos poucos, que logo os seus passos estarão mais fortalecidos. Eu acho que é isso. E aí, Rumi? Contigo agora. A pergunta que eu tinha aqui, né, praticamente ele já respondeu. Que muitas pessoas perguntam por que alguns sofrem tanto. Aí fica até difícil para você tentar, né, responder e tentar explicar dentro da doutrina, porque poxa, mas eu vim nesse mundo para sofrer? Só para sofrer? Essa visão, né, do processo de lamentação, que a pessoa muitas vezes se encontra fechada dentro de si. Como eu coloquei no início, o que nós vivemos hoje é uma escolha nossa. Se você não entende nessa encarnação o motivo pelo qual está vivendo isso, eu preciso buscar encarnações anteriores. Nada que eu vivo é uma responsabilidade do outro. Então, nós sabemos pelos estudos das reencarnações que em muitas situações nós pedimos o nível de prova que nós estamos vivendo hoje. Não é? E quando a gente reencarna, a gente não aceita. Quantos trabalhadores dizem assim, Senhor, deixa eu reencarnar. Quando eu encarnar, eu vou trabalhar na casa espírita, que eu
eu expulsei muita pessoa, eu fiz mau uso do processo religioso, eu vou reencarnar, vou ser um grande trabalhador espírita. Reencarna, não passa nem na porta do centro, não quer. Então você faz uma programação reencarnatória, daí você se distancia daquilo que você programou e para a vida te colocar no caminho certo vem o processo de dor e sofrimento. Não tem como. Quando eu olhar para esse sofrimento como proposta de Deus para me castigar, eu não vou entender. Agora, quando eu vejo a aflição como um processo educativo, gera crescimento. Jesus falou isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Olha o que ele falou. Então, ele vai falar de uma vida futura. A proposta da vida futura é para aqueles que têm essas aflições. Olha, tem uma reflexão muito interessante no livro Falando a Terra, de um espírito chamado Mariano. Ele vai dizer assim, olha, as bem-aventuranças que Jesus nos coloca tem muito mais desafio na fala de Jesus do que próprio consolo. E eu concordo com ele. Porque ele vai falar, os bem-aventurados são aqueles que querem seguir Jesus, vivendo as suas experiências e enfrentando. Não são aqueles que esperam como um passe de mágica ou uma questão de milagre, que as coisas se resolvam sem esforço. Tudo é mudança, tudo é esforço. A casa espírita, como qualquer outra religião, ela não tem a função de solucionar os nossos problemas, mas nos fortalece para que nós possamos, assim, resolvê-los. Olha a fala de Jesus para aqueles que estão vivendo um processo de dor. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele fala em alívio, ele não falou, vem a mim que eu resolvo o teu problema. Ele alivia para que a gente defina fazer os processos de mudanças para o processo de autocura. Ele fala, bebei de mim e comei de mim. Quem que quer fazer isso? Ninguém quer. Ninguém quer viver o processo da cruz. A cruz não é de um processo de automartírio, mas é um processo de enfrentamento dos próprios desafios, não esperando que alguém resolva e mantendo ali em estado de inércia. Nós temos que tomar cuidado. Na frase que eu coloquei do professor Cortella, criamos raízes, as raízes que nos alimentam, saber de onde eu venho, para onde eu quero ir, mas não cria âncoras. As âncoras vão paralisar você no ponto que você está, e você vai ficando em processo de lamentação, até com uma dor maior te tira dali. Então eu preciso refletir sobre as nossas posturas sobre a vida. Haroldo Dutra Dias, ele diz assim que Jesus não é objeto de culto, Jesus é um modelo de comportamento. E nem todos querem se comportar como o Cristo nos ensinou, como deveria ser esse processo de comportamento diante das dores. Você falou, Guilherme, logo no início, eu até anotei aqui, mas quem dentre vós se esforça para mudar? Exatamente. Nós vivemos muito na nossa zona de conforto, né? Se eu não me engano, questão 919, não lembro. Uma coisa assim. Então, fica difícil dessa forma, né? Igual você falou. Muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas o que a gente está fazendo para que isso aconteça? Qual a nossa participação? Eu estava pensando agora há pouco no culto aqui com a minha esposa sobre isso. A gente está vendo essas guerras acontecer aí, e a gente, como conhecedor da doutrina, né, a gente sabe que, se não for permissão de Deus, nada disso é possível, mas a gente não pode ficar pacífico nisso, né, ficar só observando. A gente não pode ir lá, né, no front, mas a gente pode, nas nossas orações, estar pedindo entendimento para esses líderes, né, que eles sejam auxiliados, intuídos, para que eles parem, né, com essas guerras que estão dizimando tantas vidas, né, tantos espíritos desencarnando, principalmente crianças, mulheres e idosos. Então, eu vejo que dessa forma a gente consegue contribuir, né, com as nossas orações, colaborar um pouco, né, para tentar amenizar esse momento que a gente está vivendo. É muito interessante que a gente pede paz do mundo. No livro Jesus no Lar, esqueci o nome do espírito agora, ele vai dizer,
Muitas vezes nós pedimos paz no mundo, mas temos dificuldade de manter a paz entre 5 pessoas que vivem sobre o mesmo teto, não é? Eu posso começar a paz no mundo, como dizia Mahatma Gandhi, seja você aquele que promove a paz no mundo. Comece por você, né? Seja você. Como que eu vou começar a mudar a ambientação do planeta? Contribuindo com o ambiente onde eu vivo e convivo. Nós estamos todos interconectados. Quando nós trabalhamos a pacificação, quando nós estamos orando, nós estamos emitindo vibrações assim. Quando há guerras, assassinos, essas vibrações também são pesadas. Então, nós que vamos viver essa experiência do bem e se esforçar para isso, precisamos modificar a ambientação de onde a gente vive. O Chico chamava isso de egrégora espiritual, né? A egrégora espiritual é a somatória dos pensamentos e vibrações das pessoas que convivem sob o mesmo teto. Somos nós que somos responsáveis por isso. Só uma contribuição aí, livro Nosso Lar, Espírito Neio Lúcio. É o livro do Neio Lúcio mesmo, sobre o livro Jesus do Lar. Isso aí, Neio Lúcio. Meu amigo, então deu a nossa hora, certinho. Foi muito bacana, respondeu bastante as perguntas. Com certeza, se alguém em casa tinha dúvida, não as tem mais. Então, podemos, por favor, fazer a nossa prece final? Você faz para nós, por favor? Faço sim. Se vocês me permitem, eu queria fazer a prece falando de um poema. Nós falamos de recomeço. É um poema de Maria Dolores, que chama Mãos Marcadas. Ela fala da nossa programação encarnatória, quando a gente estava ali no momento da erraticidade, que é o intervalo de uma encarnação outra, nós orávamos para recomeçar e estar aqui. Ela dizia assim em prece: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, Senhor, que eu possa acompanhar-te onde queres que continues, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a tameira a pedra, a lama, o vento e a bruma, aguardando milagres de colheita, mas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando nossos passos, que atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz em que me acenas. No anseio de seguir-te eu quero, trabalho apenas. Tá, que eu seja contigo uma roda de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, mas que eu ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar minha tarefa o coração, não me largues ao susto em que me enlei, ajude-me a colocar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e fé, e preces de perdão. Não consinta, Senhor, que eu volte o tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me o calo da paz na tarefa do bem, a servir sem esperar a quem. Ouve, celeste amigo, anseio estar contigo, longe de minhas horas desregradas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz.